Então, pessoal, Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984, a LEP, né, como a gente conhece, uma legislação bastante específica da área da polícia penal, né? Porque é a Bíblia do preso, é a Bíblia do condenado. Você vai entrar para a administração pública, se você vai ser servidor estadual, você vai ter o seu regime jurídico. Lei 10.098, aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Se você vai fazer concurso federal, 8.112, regime jurídico dos servidores públicos federais. Se por acaso você cair lá na Casa Grande, você vai ter também o seu regime jurídico, né? É a LEP, é a LEP. Gente, a LEP é nada mais, nada menos que um conjunto de regras de convivência. Você vai ter muita gente convivendo junto lá dentro, né? Isso aí é um local de internação coletiva. Você lida com milhares de pessoas, milhares de presos ali. E se você não tiver ordem e disciplina, a coisa degringola, teu trabalho vai ficar muito complicado. Então é preciso que se tenha norma, é preciso que se tenha disciplina, é preciso que se tenha regras. Direitos, deveres, obrigações, proibições, o que pode, o que não pode. E, obviamente, as penalidades, as sanções aplicáveis àqueles que não observam os seus deveres. A LEP nada mais é do que isso. São as regras de convivência lá dentro da Casa Grande, tá? A LEP, ela serve tanto para preso condenado, como para preso provisório. As chamadas prisões processuais, prisões cautelares. O camarada está preso preventivamente, vai para o casarão. O camarada foi preso temporariamente, vai para o casarão. Ele só não vai para o casarão no caso de uma prisão em flagrante. No caso da prisão em flagrante, ele fica ali na delegacia, preso pelo prazo máximo de 24 horas. Aí depois o delegado representa por uma temporária ou por uma preventiva. No momento que ele toma a temporária preventiva, ele já baixa direto pro presídio. Tá? Então aqui a nossa regra, ela pega tanto o condenado quanto o provisório. Te habitua com essa terminologia, tá? Preso condenado e preso provisório. Dentro do preso condenado, ainda podemos dividir aqueles que se encontram internados. Porque o internado é diferente. O internado sofreu uma medida de segurança. É o chamado inimputável pelo critério psicológico. Então aqui nós vamos falar também do internado, também daquele camarada que está sofrendo uma medida de segurança, o inimputável, né? Pode estar internado, pode estar em tratamento ambulatorial, enfim, vale também para o internado, ok? Então tudo começa, senhoras e senhores, no artigo 1º. No artigo 1º, onde teremos o objeto, a aplicação da lei. E a LEP nos traz como primeiro comando o objetivo dela mesmo. O objetivo da execução penal. Vejam só, então, o objetivo da execução penal, tá? Efetivar as disposições
efetivar as disposições da sentença. Da sentença, da decisão criminal, é o objetivo da execução penal. Efetivar aquilo que foi disposto na sentença, dar cumprimento, tá? Mais um objetivo da execução penal: proporcionar condições para a harmônica, que lindo, maravilhoso, para a harmônica integração, olha que lindo, social, integração social do condenado ou do internado. Olha o que eu falei pra ti. Ah, que lindo, professor! É, sim, juro pra ti, é verdade. Vai buscar a harmônica integração do condenado à sociedade. Isso tem um nome, né? Como é que é o nome disso aqui? Princípio da ressocialização do preso. Pode crer. O foco, o objetivo, a meta da execução penal é essa: buscar a ressocialização do condenado. Fazer de tudo para que depois de cumprir a sua dívida perante a sociedade, ele possa ser a ela novamente reintegrado, como se nada tivesse acontecido. Lindo demais! Lindo demais! No papel, na teoria, é o que nos interessa, tá? Eu sei que tu deve ficar te coçando, ai meu Deus, tu vai ver muita coisa aqui que, ai meu Deus, professor, ai meu Deus, que vai fazer tu te lembrar de mim depois quando tu estiver lá dentro. Eu sei, tu vai estar lá dentro e num belo dia o bicho vai estar pegando, o couro comendo, a borracha deitando no lombo, né? E tu vai estar aqui pensando no professor. Ai, professor, aquelas suas aulas teóricas eram tão bonitinhas, né? É porque o que interessa pra ti é teoria, tá? Não interessa a prática. Prática tu vai ver lá quando tu for trabalhar. Antes da prática, tu precisa da teoria. Para quê? Para poder derrubar as questões de prova. Então, nosso trabalho, obviamente, não poderia ser diferente. Ele será puramente teórico, tá? Olha o que eu falei para ti, ó. Olha o internado aqui. Ah, então eu também aplico ao indivíduo que está sofrendo uma medida de segurança mais evidente? Claro que sim. Ah, professor, mas o louco, ele não cumpre pena junto com os normal lá, óbvio que não. Olha a caca que ia dar. Imagina! Capaz de consertarem o louco ainda, né? Não, o cara que tá sofrendo uma medida de segurança, ele fica no IPF, no Instituto Psiquiátrico Forense, que tá ligado à SUSEP também, faz parte. Daqui a pouco, se tu quer alguma coisa mais light na tua vida, né, vai cuidar dos louquinhos lá. Vai lá, o máximo que vai acontecer é ele passar por ti puxando uma escovinha de dente numa cordinha, né, e aí tu olha pra ele e tu diz assim, passeando com o seu cachorrinho, né, e ele olha bem sério pra ti e diz, não é um cachorro, é uma escova de dente. Depois que tu te afasta, ele fala, viu, Totó? Enganamos ele. Tudo gente boa, tudo gente boa, Mas o Instituto Psiquiátrico Forense está, sim, sob a responsabilidade da SUSEP. Logo, a LEP vale também para o internado, ok? Seguindo adiante,
temos o artigo 2º. O artigo 2º diz o seguinte, que a jurisdição penal, e quando eu falo de jurisdição penal, eu estou falando dos juízes e dos tribunais. A jurisdição penal da justiça ordinária não é da justiça especial, estou falando aqui de justiça ordinária, tá? A jurisdição penal da justiça ordinária em todo o território nacional, será exercida tanto no processo de execução penal, de acordo com a LEP, com a Lei de Execução Penal e com o Código de Processo Penal, com normas de processo penal, tá? Então, a jurisdição penal, tanto dos juízes como dos tribunais da justiça ordinária, ela é exercida em todo o território nacional, de acordo com a LEP e com o Código de Processo Penal, na execução da pena, tá? Na execução da pena. O parágrafo único nos fala da aplicação da lei penal, da lei de execução penal. Sujeitos a LEP. Quem está sujeito a LEP? Quem se rende, quem se dobra diante da LEP? Aí vão te perguntar, o condenado? Sim, o condenado. Também chamado de apenado. Professor, posso chamar ele de ladrão? Não pode. Não, tá vendo muita série Carcereiros lá? Esse negócio de ô ladrão, ô ladrão, ô ladrão. Não. Respeita o cara. Nada de... A professora pode chamar de vago. Tu não é polícia. Ora, tu não é polícia. Essa história do vago é muito interessante, né? Diz que a polícia chama o cara de vago
para desumanizá-lo na hora que tiver que sentar o aço no vagabundo, né? Porque policial é um cara do bem, né? A parte do princípio que polícia é o sujeito do bem, o vagabundo é o demônio, é o do mal, né? E a pessoa do bem não mata alguém de graça, né? A pessoa do bem não é assim pra matar alguém. Né? Vagabundo que não tá nem aí, puxa o gatilho por causa de um celular. Mas a pessoa do bem não. Então, pro policial não humanizar o alvo naquele momento e não passar pela cabeça dele numa fração de segundos que aquilo ali é um ser humano e que você vai atirar nele, porque se você hesitar, aí eu tô falando mais de coisa de polícia, tá? Se você hesitar por um momento, pode ser fatal, porque aquele humano que tá do outro lado lá tá com uma arma, muitas vezes com calibre mais pesado do que o teu, e ele não vai hesitar em puxar o gatilho para ti. Então, pro policial não humanizar, né, o alvo ali, o vago, e senta o aço no vago, né? Mas não, para nós aqui não. Ladrão, vago, não. O cidadão, o condenado ou apenado, é a mesma coisa, tá? Condenado, ele foi condenado a uma pena. Apenado é porque ele sofreu a pena. Nem todo preso é condenado. Porém, todo condenado é um preso. Todo apenado é um preso. Todo apenado, né? Porque o camarada, ele pode ser, presta atenção, ele pode ter sido indiciado, processado e condenado. Ora, e ele pode ser condenado a uma PRD, a uma pena restritiva de direitos. E se o camarada foi condenado a uma pena restritiva de direitos, tu nem vai dar bom dia e boa noite pra ele lá no casarão, porque ele nem vai lá pra dentro. Ou então, o camarada foi condenado a uma pena exclusivamente de multa, tu também não vai olhar pras fuças dele. Ou então, o camarada foi condenado e, diante das circunstâncias, surge o sursis penal, que é a suspensão condicional da pena. Veja, em que pese ele tenha sido condenado, ele não sofreu uma pena privativa de liberdade, tá? Quem é que vai pro casarão? É o cara que sofre a pena privativa de liberdade, tá? Nem todo preso, obviamente, é um apenado, é um condenado. Por quê? Porque você pode ter também o preso provisório. Porque você pode ter também o internado. E o internado não sofre pena, o internado sofre medida de segurança, tá? Quem que eu posso botar aqui também? O provisório. O provisório. Aquele que está preso cautelarmente. Aquele que está sofrendo uma prisão processual. Uma prisão processual. Uma prisão não definitiva. Uma prisão não condenatória, tá? Olha que legal. Preso eleitoral. Vai? Aham. Preso eleitoral, cai lá também? Cai, como cai? Cai. Cai também. Agora, o perigo é esse que eu vou colocar aqui pra ti. Porque tu vai tender a pensar que não. Não. Esse cara não vai lá pro casarão. Não. Esse cara vai ser preso em outro lugar. Ele não cai lá na Casa Grande. Olha que cai também. Quem? O preso militar. Sim, o militar sim, tá? O militar sim. Quando recolhido, a estabelecimento
sujeito à jurisdição ordinária. Ah, professor, mas o militar não tem o Código Penal dele? Tem, Código Penal Militar. Tem o Código de Processo Penal Militar? Tem também. Só que determinados crimes cometidos pelo militar vão para a justiça ordinária. Sim. Por exemplo, um crime doloso contra a vida praticado por um militar contra um civil. De quem é a competência? Tribunal do júri. É justiça ordinária. Se ele for condenado, aqui está me dizendo, ele responde na área criminal e civil, sim. Responde na área penal e civil, sim. Então, digamos que é um policial militar, é um militar mesmo, um praça, um oficial, enfim, faz parte das Forças Armadas, e esse camarada comete um homicídio doloso contra um civil. Ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. E se vier a ser condenado, vai cair lá no teu colo. É tu que vai ser a babá dele. É tu que vai cuidar dele. Então veja que o militar pode sim vir a ser teu hóspede, tá? Militar pode. Então aonde que eu aplico a LEP? Eu aplico a LEP pro condenado, pro apenado, pro provisório, pro preso eleitoral e pro preso militar. Em qualquer hipótese, professor, não ao preso militar quando este for recolhido a estabelecimento sujeito a uma jurisdição ordinária. Se ele entra no teu hotel, ele está sobre as tuas regras, tá? É mais ou menos como se fosse o seguinte: cada cidadão que entrar lá na tua casa, ele vai receber uma LEP. Tipo assim, ó, toma, filho. Tá aqui os teus deveres, os teus direitos, as tuas obrigações, tudo que tu pode e o que tu não pode. Sugiro que tu leia muito bem essa lei, né? Tempo pra ler tu vai ter. Debochado, né? Tempo pra ler tu vai ter bastante. Mas é importante que tu leia a LEP e que tu saiba dos teus direitos e principalmente dos teus deveres aqui na minha casa. Seja bem-vindo. Ah, então todo mundo que entra lá tá sujeito à LEP. Volto a dizer, aquilo que eu estava falando no início. Há de se ter uma norma para organizar a disciplina, o comportamento e o harmônico convívio social ali, tá? Tem que ter essa normatização. Ok, crianças? Tá aí então para ti. Artigo 1º, objetivo da execução penal. Objetivo da execução penal: efetivar as disposições da sentença e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, o princípio da ressocialização do preso. A jurisdição penal atribuída aos juízes e tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução penal de acordo com as normas da LEP e as normas do Código de Processo Penal. Quem é que está sujeito à LEP? Condenado provisório, preso eleitoral e preso militar, quando estiver recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Tá aí o parágrafo 1º, parágrafo 2º. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa não ficou clara? Beleza. Sem dúvida, sem pergunta, seguimos adiante no próximo vídeo falando do artigo 3º. Não sai daí que eu já volto.